Lembrando sempre que a gente está analisando e vendo circuitos formados por duas malhas e com várias fontes de tensão dentro dele. Vejam aqui, a gente chegou a duas equações, para a região 1 e para a região 2. A equação da região 1, ela fica 3 vezes I3 mais 2 vezes I1 igual a 35. Como vocês podem conferir que a gente tinha feito. A da malha 2 fica 5 vezes I2 menos 3 vezes I3 igual a menos 74, que a gente tinha descoberto porque deu essa forma, essa equação. Eu tenho a equação 1 e a equação 2. Mas vejam que se eu eliminar os termos com I3, eu chego a um sistema indeterminado. Eu não consigo isolar uma corrente, a I1, por exemplo, em função da I2, sendo que eu não sei quanto é a I2. Eu teria um sistema que não tenho como determinar o seu resultado. Eu preciso arrumar uma terceira equação e substituir essa terceira equação nas duas. Mas para encontrar essa terceira equação, eu preciso olhar para o conceito de nó, o ponto onde a corrente se divide. Eu preciso de uma equação que exprima o valor de I3, que é o termo que se cancela mutuamente nas duas equações acima, em função de valores de I1 e I2. Se eu olhar para o circuito na região do meio dele, eu tenho V3. Dos lados eu tenho V1 e V2. Eu posso encontrar uma equação para a corrente I3, que sai de V3 em função de I1 e de I2. Vendo, por exemplo, que I1 ele circula num sentido, I2 circula num sentido contrário a ele, e I3, pela primeira lei dos nós, I3 é a corrente que chega a esse ponto demarcado na figura em cima. Ele se divide em I1, que vai para a esquerda, e I2, que vai para a direita. Na verdade, essa divisão é a base para a gente achar uma fórmula de I3 em função de I1 e I2. Como são correntes contrárias, eu posso escrever que I3 é igual à diferença de uma para outra. Quem vem primeiro na diferença é o maior valor, porque é ele que predomina. Se eu tenho uma corrente I1 indo para o sentido esquerdo e a corrente 2 para o sentido direito, a corrente que predomina das duas, ou seja, a I3, ela vai herdar a direção de circulação da corrente de maior valor. A corrente com maior valor é a I1, porque ela tem uma fonte de tensão maior. A fonte de tensão I1 é maior do que a fonte de tensão I2. Sendo assim, prevalece a corrente para o lado de I1. O valor de I1 vem primeiro, então, na equação I3, aplicando a lei dos nós. I3, que é a corrente que chega, é igual à diferença entre as duas correntes que vão para sentidos opostos. Primeiro a I1, porque a tensão dela é maior, depois a I2, porque a tensão dela é menor. I1 menos I2, é isso mesmo. I3 é igual a I1 menos I2. Sabendo que eu tenho uma fórmula para I1 e I3 igual a I1 menos I2, eu posso voltar às equações 1 e 2 que eu obtive com a lei das malhas, com a lei das fontes de tensão, e substituir o I3 por I1 menos I2. Dessa forma, eu vou obter duas equações diferentes, totalmente diferentes dessas duas, da 1 e da 2, mas são equações que são um sistema determinado e possível. Duas equações em duas incógnitas, ou em duas variáveis, que são o I1 e o I2. Pessoal, tenham o trabalho de pegar a equação 1, que é 3 vezes I3 mais 2 vezes I2 igual a 35, e substituir o I3 pela equação da lei dos nós, que a gente obteve e achou agora.
igual a I1 menos I2. Eu vou colocar aqui, ó, I3, no lugar desse termo eu escrevo I1 menos I2. Agora eu vou ter de fazer uma distributiva. Vejam como é, 3 vezes I1 menos 3 vezes I2, mais, agora eu continuo escrevendo a equação normalmente, 2 vezes I1 igual a 35, somando e agrupando os termos comuns, 3I1 mais 2I1 dá 5 vezes I1 menos 3 vezes I2 igual a 35. Essa é a nova equação 1. É uma equação diferente da equação 1 original que a gente obteve, mas é uma equação mais definitiva, porque ela vai permitir que a gente ache os valores de 1 e de 2, porque a outra equação, a gente vai pegar agora a equação 2 original que a gente obteve também e vai fazer a mesma substituição. Onde tem o I3, eu vou colocar I1 menos I2. E assim eu vou obter uma nova equação 2 também, uma equação 2 diferente da que eu obtive inicialmente. A equação nova, fazendo a substituição, acompanhem por favor, 5 vezes I2 menos 3 vezes I3 igual a menos 74. Eu vou substituir I3 por I1 menos I2. 5 vezes I2 menos 3 vezes, agora eu abro parênteses, I1 menos I2, fecho parênteses, porque I3 pela equação resultante da lei dos nós, é igual a I1 menos I2. Eu fecho parênteses, igual a menos 74. Agora eu desenvolvo a equação e vou agrupar os termos semelhantes como eu fiz com a primeira. 5 vezes I2 menos 3 vezes I1 mais 3 vezes I2 igual a menos 74. Eu vou agrupar os termos comuns. 5 vezes I2 mais 3 vezes I2 dá 8 vezes I2. Menos 3 vezes I1 igual a menos 74. Essa é a nova equação 2, a equação 2 definitiva dos termos. Eu vou pegar agora a equação 1, a última que a gente chegou, e a equação 2, a última também, e reunir elas num sistema de duas equações e de duas incógnitas. Agora sim, é um sistema possível e determinado de se fazer. Agora dá para resolver. 5 vezes I1 menos 3 vezes I2 igual a 35, menos 3 vezes I1 mais 8 vezes I2 igual a menos 74. O que eu fiz aqui foi relocar o 8 e 2, colocar ele embaixo do menos 3 e 2, e o menos 3 e 1 pus ele embaixo do 5 e 1. Eu posso agora reduzir ainda mais e eliminar um dos termos. Eu vou fazer o escalonamento, multiplicar, fazer a equação 1 vezes 3, a equação 2 vezes 5, e vou obter, primeiro para a equação 1, né? 15 vezes I1 menos 9 vezes I2 igual a 105. A equação 2 vai ser menos 15 vezes I1 mais 40 vezes I2 igual a menos 370. Tudo bem? Eu vou cancelar os termos mais 15 e 1 da equação 1, menos 15 e 1 da equação 2. Eu vou ficar com 42 menos 9 e 2, que dá 31 vezes I2, igual, do outro lado da equação, do outro membro, menos 370 mais 105, que dá, só um momento, dá 265, pessoal. Menos, né? Menos 275. Eu tenho então a equação 31 vezes I2 igual a menos 265.
eu passo o 31, que está vezes o I2, para o outro lado da equação, para o lado do menos 265, ele vai dividir o menos 265, agora que passou para o outro lado. E 2 é igual a menos 265 dividido por 31, e 2 vai ser igual a menos 8,5. Menos 8,5 é a corrente I2. Eu vou com vocês agora pegar esse valor, vou voltar a uma das duas equações, pode ser qualquer uma das duas equações novas que a gente obteve, pode ser aquelas antigas, equação 1 e equação 2. Eu vou voltar numa dessas equações novas, né? Porque foram vistas mais recentemente. Agora, vou pegar a equação 1, que é 5 vezes I1 menos 3 vezes I2 igual a 35, e substituir o I2 por menos 8,5. Vejam como fica. 5 vezes I1 menos 3 vezes menos 8,5 igual a 35. Eu resolvo agora a equação. 3 vezes 8,5. Os dois têm um sinal de menos na frente. O resultado da conta de vezes vai ter um sinal de mais. E por isso que eu falei 3 vezes 8,5 é igual a 76,5. Então, 5 vezes I1 mais 76,5 igual a 35. Agora eu passo o 76,5 para o outro membro da equação e vou ter 35 menos 76,5, que dá menos 41,5. Agora eu passo o 5 para o lado do menos 41,5, dividindo esse número. Ele vai dividir o menos 41,5. Menos 41,5 dividido por 5 vai dar menos 1,66. Menos 1,66. Menos 1,66 é o valor da corrente I1. Valor da corrente I1, o 1,66. Só tem um detalhe aqui para nós fecharmos o exercício, para observar que o I1. Então, dessa forma, pessoal, obtivemos I1 e I2. Falta ainda a gente achar o I3, né? O I3, pela lei dos nós, a gente já viu que o I3 é a corrente total inicial. Ela se divide em duas correntes menores, mas que a soma delas dá de volta o valor de I3. Sabemos que o I1 vai tem um sentido, I2 tem outro sentido, I3 é a diferença entre as duas. A diferença de I1 para I2 é 1,66, que é I1, menos 8,5, que é I2. Eu vou jogar na calculadora, fazendo meio que ao vivo agora. Eu tenho 1,6 menos 8,5. Esta conta vai dar menos 6,9. Desculpem por ter feito ao vivo. Vamos dizer assim, menos 6,9 é o valor da corrente I3. Corrente I3, portanto, igual a menos 6,9. Dessa forma, a gente conclui esse exercício. Reparem que foi bem diferente do exercício anterior, onde tínhamos duas malhas, sim,